Então, nós vamos falar sobre a ressurreição de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 58. Então, nós vamos começar falando as evidências da ressurreição. Na verdade, eu acho que eu errei aqui, isso aqui está um pouco errado. Eu acho que esse título aqui, daqui ele vem para cá. Tá aqui, aquele que está lá em cima era para estar bem aqui. Eu vou fazer uma correçãozinha depois e mando para vocês. Isso aqui não era para estar aqui, né? Então, vamos lá. O capítulo 15 de 1 Coríntios fala exclusivamente da ressurreição de Cristo, claro, né? Paulo dá a mais extensa explicação sobre a ressurreição de Cristo em todas as Escrituras. A ressurreição é o coração do Evangelho, porque ela dá vida a todas as outras áreas do Evangelho. O problema doutrinal que este capítulo, que se encontra nesse capítulo, não era a descrença dos coríntios na ressurreição de Cristo. Então, o que nós vamos falar? Eu acho que é hoje, falar que você crê que Cristo ressuscitou, dentro de uma igreja, se você crê que Cristo ressuscitou, vai crer, né? Tem os mormons, tem os adventistas, quase tudo que é. Só não os ateus que não acreditam que Cristo é Deus, nem que Deus não existe, né? Agora, o problema da maioria dos crentes a gente vai tratar, que talvez tem várias vertentes dentro disso, correntes filosóficas, né, que nos acompanham durante toda a história, afeta o pensamento da igreja, algumas coisas, alguns casos. Eu vou citar algumas coisas aqui por alto, né, que o objetivo desse curso não é entrar dentro das profundezas filosóficas da época, né, e também dando algumas coisas, a gente vai entender também como algumas filosofias elas afetam a crença de algumas pessoas, algumas doutrinas das escrituras. Tem algumas culturas religiosas que afetam a interpretação das escrituras e algumas influências filosóficas também influenciam algumas pessoas na interpretação das escrituras. Então, para estabelecer as bases da ressurreição neste capítulo, Paulo analisa a ressurreição em 6 pontos, né? As evidências da ressurreição, a importância da ressurreição dos homens, ou seja, a ideia aqui da ressurreição dos homens é da ressurreição em geral, crentes e descrentes, né? Na verdade, vai ter também a ressurreição dos crentes, e quando falamos na ressurreição, a gente vai olhar mais para frente, eu vou adiantar um pouquinho aqui, essa ressurreição é uma ressurreição onde a pessoa ressuscita para não morrer nunca mais. Fisicamente, vai ter um corpo físico, vai ficar vivo. Os descrentes vão passar por um tipo de ressurreição dessa? Vão. Só que os deles vão ser os últimos, né? Porque eles vão ser, depois do milênio, lá no Trono Branco, eles vão ser ressuscitados e jogados no lago de fogo junto com Satanás e seus anjos, eles vão passar por essa ressurreição também, né? Esse tipo de ressurreição. Então, todos vão ter corpos ressuscitados que não morrerão mais, né? Aí a gente vai ver algumas coisas não vai ser tratada nesse curso. Eu vou deixar a bomba aí para o Ricardo na aula de escatologia, eu acho que ele que ensina, ou já ensinou para algumas pessoas, né? Então, falar as evidências da ressurreição, né? Aqui já poderia sair uma pergunta para a prova. Quais são as evidências da ressurreição? De acordo com 1 Coríntios, o testemunho da igreja, eu vou passar por alto aqui, mas depois vou voltar. O testemunho das escrituras, o depoimento de testemunhas oculares, registrado nas escrituras também. Aí nós temos, acho que o depoimento de uma testemunha especial, que no caso era o depoimento do apóstolo Paulo. E o testemunho comum da mensagem, o testemunho da mensagem do evangelho. Essas várias que eu não contei quantas, né, são evidências da ressurreição. Então, vamos falar primeiro desse primeiro ponto, o testemunho da igreja. Venho lembrar-vos
o evangelho que vos anunciei. Então, a ideia aqui não é clara, mas é explícita. Paulo vai explicitando, não sei se tem essa palavra, se eu estou inventando. Paulo vai deixando explícito aqui que o fato que eles são crentes, eles creem na ressurreição. E também Paulo conhecia, eu acho que ao escrever para Paulo, ninguém escreveu dizendo, olha, nós não cremos na ressurreição de Cristo. Então, a, a, a própria igreja, o testemunho daqueles que se convertem, aqueles que se convertem, eles não só creem, mas eles dão testemunho, eles falam da ressurreição de Cristo, né? O qual recebeste, no caso o evangelho, né? É o qual recebeste e no qual perseverais. Aqui não está ensinando que o verdadeiro crente pode perder a salvação, né? Mas é uma advertência para aqueles que têm uma fé falsa. Aqueles que têm fé falsa, aí, então, olha, aquele que persevera é salvo, aquele que não persevera não é salvo. Então, ele não está dizendo que a pessoa vai perder a salvação, mas ele está chamando a atenção para aqueles que não perseveram, para eles questionarem a fé deles. Esse que é o intuito de Paulo. A ideia do texto é a qual você recebeu e vai perseverar com certeza, né? Porque sua fé é verdadeira. Aí nós estamos aqui, se retiverdes a palavra tal como lá preguei, né? A menos que não tenha escrito em vão. O testemunho das escrituras, eu vos entreguei o evangelho que recebi. Então, ele entregou o evangelho, ele abria as escrituras falavam da ressurreição. Paulo quis dizer que ele trouxe ensinamento autorizado, algo que não é algo que ele inventou. Ele não projetou o evangelho, incluindo as doutrinas que envolvem a ressurreição. Ele só entregou o que Deus havia criado, ou desenvolvido, ou que havia determinado, né? Qual foi essa mensagem? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. As Escrituras. As Escrituras, cadê? Onde foi? O Velho Testamento predisse claramente a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. 26 e 27, quando ele encontrou, eu acho que é aquele tempo que ele encontrou no caminho de Emaús, né, que ele foi falando para aqueles discípulos, começando por Moisés, discorrendo por profeta, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Depoimento também, uma evidência da ressurreição é o depoimento de testemunhas oculares, né? Ao longo da história, o depoimento de testemunhas oculares responsáveis, pessoas, ou melhor, de confiança, talvez seria a melhor palavra, honesta, tem sido considerada uma das formas mais confiáveis de prova em um tribunal. A terceira evidência de Paulo para a ressurreição de Cristo é exatamente dessa forma, né, depoimento. Aí ele vai aparecer o depoimento primeiro dos 12, né, apareceu a Cefa e aos 12 apóstolos. Jesus fez uma aparição especial para Pedro, Cefa, porque Pedro tinha um assunto pendente com Jesus. Ele negou Jesus, né, se arrependeu, acho que ele queria falar com Jesus, e Jesus teve vários aparecimentos, ele saiu correndo lá para o túmulo, Jesus não estava lá. Cada vez que encontrava, antes dele se encontrar com Pedro, né, ele não estava, mas parece que Jesus queria separar um momento especial para falar com Pedro. E foi bem especial porque quando ele realmente se encontraram, depois da ressurreição, Jesus reproduziu o milagre da pesca maravilhosa. Deve ter sido uma coisa que marcou muito Pedro, então ele usou isso também para aproximar de Pedro nessa situação, principalmente que Pedro, né, que dentre os discípulos, eu acho que ele tinha mais interesse para falar pessoalmente com Jesus. Na verdade, ainda não tinha escolhido o substituto de Judas, né? Ou seja, Jesus aqui, ele apareceu aos 11, né? Mas esse grupo sempre foi chamado de 12, mesmo que tinha 11, era o grupo dos 12, acho que ficou o apelido por discípulos, grupo dos 12, né? Chegou um tempo que tinha 11, não ficaram chamando ele grupo de 11, né? Ficaram chamando dos 12. Ficou sempre foi o grupo dos 12, mesmo quando tinha 11.
Ele aparece a 500, né? Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. A qualidade das testemunhas específicas é representada pelos apóstolos. Eu estou querendo dizer aqui, os quais eram conhecidos pelo nome e poderiam facilmente ser questionados. Ou seja, eles eram pessoas que, por ser 12, o número conhecido, as pessoas poderiam levar para um tribunal, como aparentemente foi feito algumas vezes, e ser questionado, né? Quais são as provas, que foi, como é, quando foi que tu viu, e eles vão fazer como no tribunal, os testemunhos, tudo direitinho, né? Os quais sobrevivem até agora, né? Tinham passado mais ou menos em 20 anos, quando Paulo escreveu, né, da ressurreição de Cristo. E a maioria, inclusive, desses 500, né, aparentemente ainda estavam vivos para testificar o que eles viram. Jesus apareceu a Tiago. Bem, essa questão aqui do Tiago, ela é meia, como é que se diz? Tem algumas polêmicas, alguns creem um pouco diferente. Depois foi visto por Tiago. Há dois apóstolos chamados Tiago, filho de Zebedeu e outro filho de Alfeu. Foram nomeados Tiago também. Mas o mais provável é que este Tiago foi o meio irmão de Jesus, o autor da carta de Tiago, e é um dos principais líderes da igreja de Jerusalém. Ele que teve a palavra que foi muito importante no concílio de Jerusalém. Tiago originalmente era cético, ou seja, ele tinha dificuldade para que Jesus era o Messias, assim como seus irmãos, né? Quando ele chegou, lembra que a família de Jesus, você vai estudar Marcos e alguns outros evangelhos, ou um outro evangelho, pelo menos, vamos ver a família de Jesus declarando, né, que Jesus estava louco. Quando ele chegou e disse que era o Messias, ele está louco, né? Então, ele praticamente, Jesus teve que fazer uma aparição para Tiago, em especial. Alguns creem que é seus irmãos, também creem que é o irmão de Jesus, esse Tiago aqui, né? Mais tarde apareceu para todos os apóstolos, né? Durante um período de 40 dias, né? Entre a sua ressurreição e a ascensão, ele apareceu para todos os apóstolos e em outras ocasiões específicas. Temos também aqui o depoimento de uma pessoa especial. Já falei que esse depoimento de uma pessoa especial era próprio Paulo, né? Afinal, foi visto depois de todos, foi visto também por mim, Paulo, né? A quarta maior testemunha da ressurreição de Cristo foi o próprio Paulo. Acho que era a testemunha mais importante, principalmente quem questionava, quem começou a questionar, eram os judeus, que declararam claramente que ele não era o Messias, né? E era uma questão que eles estavam querendo provar que Jesus não ressuscitou. Estavam passando o boato que roubaram o corpo de Jesus, né? Então, Paulo era uma testemunha especial e única do Senhor ressuscitado. Por quê? Podemos dizer que ele era uma testemunha do lado da acusação. Ele nunca esteve com Jesus e antes da sua morte era perseguidor da igreja. Então, se a gente entende, por exemplo, quando uma pessoa está acusando, né, a defesa que tem que arrumar as provas. No caso, quando tem um pai, uma mãe, um parente, uma pessoa conhecida do lado da acusação, seja de testemunha contra aquela coisa, aquela pessoa, por exemplo, uma esposa, né? Ela vai testemunhar contra o marido, ela é tomada como uma testemunha forte. Por quê? Porque ela é uma testemunha que poderia estar defendendo o seu marido, mas ela está ali como testemunha de acusação. Então, é bem considerado uma testemunha chave, né? Porque é testemunha da acusação, né? No caso, ele é do lado da acusação, porque ele era do lado dos perseguidores da igreja. Tem algumas questões aqui que precisam ser explicadas, como nascido fora de tempo e alguns a palavra aborto, né? Geralmente tem muito a ver com a palavra grega, ela é muito mais ampla. Ela é muito mais ampla que o aborto em português, né? Porque o aborto, geralmente, para nós, ele é antes do tempo, né? No caso, essa palavra grega para aborto, ela implica fora do tempo, por isso que foi traduzido, né? Nascido fora do tempo. A palavra aborto grega, ela indica que não nasceu no momento certo. Pode ser nasceu antes e tem algumas situações que a criança demora para nascer
muitas vezes morre porque não nasce no momento certo. Ela demora e acaba morrendo dentro do ventre. E alguns entendem que essa palavra tem muito a ver com ele nasceu depois do tempo, passado da hora de nascer, né? Ele fala que é o menor dos apóstolos também, já ainda como seu testemunho da ressurreição de Cristo. Paulo nunca duvidou do seu apostolado. Ele ou hesitou de hesitar sua autoridade, que as escrituras lhe davam. Ele também nunca deixou de se surpreender de todas as pessoas chamadas por Cristo, que são chamadas para uma posição humildemente elevada. Parece uma palavra contraditória. Parece uma palavra contraditória, né? Que é humildemente elevada. É um chamado que é muito, muito nobre, porém exercido de forma humilde. Que não sou digno de ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus, né? Então, Paulo não tinha um peso de consciência por causa disso, a questão que ele tinha claro, principalmente da graça de Deus, que ele via muito a graça de Deus, ele via muito a graça de Deus por causa desse pecado imperdoável, né, que na mente do ser humano, Deus perdoou, né? Aí ele vai dizer depois, né, porque pela graça sou o que sou, por merecer, perseguiu a igreja de Deus, não tinha como ser um apóstolo, não podia ser nem como um crente, né? Ele chegou a ser um apóstolo. Antes trabalhei mais que todos eles. Possivelmente, o fato dele perseguir a igreja e ter entendimento de como ele prejudicou a igreja, talvez Deus usou isso como incentivo para ele ter uma dedicação muito grande para Deus. Nós temos também o testemunho comum da mensagem, portanto, seja eu ou seja eles, né, que seja quem for que pregue, o último testemunho da ressurreição de Cristo, foi ou é a mensagem comum que todo verdadeiro apóstolo, profeta ou pastor pregavam. Assim como pregamos e assim creste, né? Sem exceção, a pregação e o ensino na igreja primitiva estava centrada na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Onde quer que Cristo foi pregado e por quem foi pregado, sua ressurreição sempre foi a mensagem central. Agora eu vou pedir para alguém ler os versículos de 12 a 19, falando da importância da ressurreição Vou ler aqui, Daniel de Barros. de ouro, né? Do 12 a 19, né? Isso. Ele diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Verdade. Obrigado, Daniel. Tá, Paulo lembrou para os crentes de Corinto as evidências da ressurreição de Cristo. Supomos que eles acreditavam na ressurreição. Se eles não acreditassem na ressurreição, eles não poderiam ser crentes. Isso é a base da fé, né? Crer que Cristo ressuscitou. Tá. Agora Paulo vai falar da importância da ressurreição dos homens. Parece estranho que uma pessoa
para uma pessoa acreditar na ressurreição de Cristo sem acreditar que os homens possam ressuscitar. Possivelmente se devia à influência de algumas filosofias de algumas religiões pagãs. Tem a filosofia, que era muito envolvida com a religião, e hoje em dia as pessoas que se envolvem com filosofia têm a ideia de se desassociar da religião, porque eles acham que a religião é o ópio do mundo, a religião, os filósofos, eles têm eles acham que a doutrina deles, a questão, eles são muito pela inteligência. Eles acham que seguir uma religião é uma questão de burro, né? Não sei se a palavra é muito grosseira, mas uma questão de pessoas sem habilidade, né? Para pensar, raciocinar e ter uma opinião definida, sua própria, né? Então, mas a gente vê que a origem, principalmente da filosofia, vem muito das próprias religiões, né? Então, algumas desenvolveram, por exemplo, o sono da alma, né? O corpo morre, o espírito se desintegra e a alma dorme e repousa, né? Parece que esse é o estado, eu não entendi direito, né? Mas tem uma vez que o corpo morre, o espírito deixa de existir e a alma fica existindo num outro plano, mas repousando. Mais ou menos assim, dependendo, talvez algumas explicações vão ser um pouco variadas, dependendo da filosofia ou da religião, né? Nós temos a aniquilação da alma, a aniquilação total da alma, né? Esse eu acho que é os adventistas que creem, né? Na aniquilação da alma. Depois que a pessoa morre, acaba tudo, né? E temos também os espíritas, né? Que eles creem na reencarnação. Mas dentro das igrejas, às vezes tem crenças derivadas dessa, né? A alma ou o espírito é continuamente reciclado de uma forma para outra, de humano para humano, uma pessoa morre humano para outro humano, de humano para animal, dependendo da explicação, né? Tem um teólogo da Igreja dos Irmãos que escreveu sobre a reencarnação. Ele tem um livro, acho que o livro é grátis, parece, é grátis, é sobre reencarnação, é o Vará, que é o nome do irmão, ele esteve até aqui no Brasil um tempo. Aí ele fala também as várias formas de crer em reencarnação, né, lá no livro. Então tem, dependendo, acho que esse é o do hindu, né, que eles creem que a pessoa, ela, dependendo da vida dela aqui, ela vai voltar como animal. Ou se ela progredir como animal, for um animal melhor, só que um animal pode progredir, né, ele pode chegar a voltar a ser um ser humano. Agora, é possível que alguns membros judeus, isso aqui é meio incerto, né, disso, a gente sabe que era parte da teoria filosófica, mas nós sabemos que dentro das seitas judias, tinha os fariseus, né, que eles, apesar das escrituras ensinarem sobre a ressurreição no Antigo Testamento, eles não acreditavam na ressurreição. É corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Os coríntios acreditavam que Cristo ressuscitou dentre os mortos, que estava vivo. Então, como, pois, alguns dentre vós afirmam que não há ressurreição? Se eles podiam acreditar na ressurreição de Cristo, como não poderiam acreditar na ressurreição dos homens? Como Cristo ressuscitou, é porque a ressurreição é possível. Agora nós vamos ver as consequências teológicas de não existir ou não haver ressurreição. Versículos 13 a 15. Vou pedir para alguém ler aí. Não, isso aqui já foi lido. Desculpa, não precisa ler, não. É até o 19, né? São subpontos. A gente já leu, né? Isso aqui. Então, se não existe ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. A primeira e mais óbvia consequência de não haver ressurreição é que Cristo não ressuscitou. Paulo argumenta que os mortos não podem ressuscitar. Se os mortos não podem ressuscitar, Cristo também não poderia ressuscitar. A pregação do Evangelho não teria sentido. Ou seja, é vã a nossa pregação. Paulo tinha acabado de afirmar que a morte
ressurreição de Cristo era em nosso favor, é o coração do Evangelho. Se não há ressurreição, também a fé em Cristo é inútil. É vã a vossa fé. Assim como a falta de ressurreição faria a pregação sem sentido, ela também faria a fé sem sentido. Todas as outras testemunhas e pregadores da ressurreição são mentirosos. De fato, a ressurreição não existe. Somos tidos por falsa testemunha de Deus. Negar a ressurreição é chamar os apóstolos e todos os líderes da igreja do Novo Testamento, deliberadamente, não é, aqui eu não sei se eu me expressei bem, é chamar eles de um tipo de pessoa que deliberadamente engana as pessoas. Eles enganaram de propósito. Eles sabem que não tem ressurreição, Cristo não ressuscitou, e de propósito estão afirmando que Cristo ressuscitou. Ou seja, estão chamando todos esses pregadores de mentirosos. As consequências pessoais de não haver ressurreição, né? Versículo 15 a 19. Paulo dá 3 consequências para os crentes caso a ressurreição não exista. Ou não existe. Se a ressurreição não existe. Né? Todos os homens ainda estariam em seus pecados, se não há ressurreição. Né? É vã a vossa fé e ainda permaneceis em vossos pecados. Depois de repetir que a fé dos crentes seria inútil, se não houver ressurreição, Paulo argumenta que os crentes não seriam em nada diferente dos incrédulos. Eita, isso aí. Então, para alguns, eu acho que a ressurreição não chegou ainda, né? Para a maioria dos crentes da igreja no Brasil. Né? A maioria dos crentes na igreja do Brasil, porque muitos não têm a vida muito diferente dos incrédulos. Mas está falando para o crente verdadeiro, né? Se todos os primeiros crentes estariam eternamente mortos, aqueles que morreram anteriormente. Os que dormiram em Cristo pereceram. Cada santo do Antigo Testamento ou da igreja que havia morrido, teriam morrido para sempre. Obviamente, a mesma consequência seria aplicada para todos os santos que morreram desde que Paulo escreveu aquela carta. Né? Os cristãos seriam as pessoas mais sofridas na Terra. Se somos os mais infelizes de todos, somos os mais infelizes de todos os homens. Né? Sem a ressurreição, não teríamos Salvador, não haveria perdão, nem Evangelho. A fé seria insignificante, sem vida, e não teríamos qualquer esperança. Versículos 20 a 28. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Então, agora, nesta sessão, Paulo apresenta 3 elementos da ressurreição do justo.
o Redentor, os redimidos e a restauração. No primeiro e no terceiro, o foco está em Cristo. O segundo se concentra nos crentes. Primeiramente, o Redentor. Olha só, Cristo ressuscitou, a ressurreição de Cristo. Se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, Paulo reafirma a ressurreição de Cristo. Uma verdade que seus leitores já reconheciam e acreditavam. Isso aqui, quando a gente chega em 1 Coríntios capítulo 15, se a pessoa não acredita nisso, não adianta tratar com ela, né? Não vamos tratar coisa desse assunto se a pessoa não crê na ressurreição de Cristo. Isso aqui é para crente. Os crentes podem chegar a ter problema com alguns assuntos sobre isso. Sendo ele as primícias da ressurreição de Cristo, fez dele o primeiro fruto, né, de todos os que seriam ressuscitados para a glória. Tá bom. Agora, para a gente entender aqui o que é as primícias, né? Alguns entendem como a primícia como o melhor fruto. Na realidade, estudando não era exatamente isso. Às vezes, os primeiros frutos, às vezes, têm um saborzinho melhor, dependendo da fruta, né? Tá, os israelitas, antes de colher suas plantações, de fazer a colheita, né, para ele colher, eles não tinham permissão de fazer a colheita se eles tinham que levar uma amostra como oferta para o sacerdote. Eles colhiam uma amostra, colhiam, né? Não é escolhiam, eles colhiam, seriam os primeiros frutos e levavam como oferta para o sacerdote. A colheita total só poderia ser feita ou realizada se fosse oferecido os primeiros frutos. No caso, nas condições que Deus colocou, né? Para abençoar eles, tudo tinha que ser nessas condições. Você colhe, deixa tudo lá, o resto sem ser colhido, né? Lá na plantação, leva, faz oferta, né? E depois vem a vendimia, vem a colheita, né? Tem até uma festa, as festas dele, né? A ressurreição de Cristo era essa amostra, quando Cristo, ou seja, a primícia. Cristo fez uma oferta por si mesmo em nosso nome, para que depois dele os outros crentes possam ser ressuscitados. Ou seja, é a imagem que a gente tem, é Cristo colhendo, né? Deus colhendo, e ele é a oferta para Deus. O resto fica lá, né? No campo para ser colhido, as almas, né? E Cristo ressuscita, é aquela oferta. Depois, agora, todos vão ser ressuscitados. Nós estamos falando do ressuscitar, estamos falando da ressurreição. Ressurreição com corpos transformados. A ressurreição da qual, ou seja, da qual Paulo fala aqui, é a ressurreição permanente. Tanto o Antigo como o Novo Testamento, ele fala de pessoas que morreram e voltaram que foram ressuscitadas milagrosamente, mas depois elas morreram de novo. Não é esse tipo de ressurreição que está falando, né? Quando ele fala dos que dormem, a que se refere aos mortos, né? Alguns tomam essa palavra dorme, que é uma palavra, esqueci o nome da palavra, que diz que é uma forma educada da pessoa se referir a algo que é muito forte, né? Então, dorme é uma palavra educada para que a pessoa que morreu, né? Neste caso, os justos mortos, cujos espíritos estão no Senhor. Não sei se esse é outro assunto, eu vou falar rapidamente aqui no Senhor, mas cujos restos mortais estão na sepultura aguardando a ressurreição. O que acontece aqui? No caso aqui, os espíritos das pessoas mortas, hoje, isso é um assunto mais complexo, né? Então, eu não sei se a gente vai tratar ou pode tratar, mas para a gente acabar o capítulo 15, não vai dar para tratar aqui. Hoje, a ideia é que eles vão, por causa desses versículos, inclusive em Apocalipse, quando morrem as pessoas na tribulação, a gente não vê o espírito das pessoas na presença de Deus. Mas antes, né, nós vemos também que, como é que se explica algumas questões que, quando Paulo falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tem várias explicações, mas as explicações mais tradicionais, que cremos muito da Igreja dos Irmãos, é que antes de Cristo morrer e ser assunto ao céu, os espíritos também
esperavam num lugar provisório, né? Mesmo que antes da ressurreição do corpo, o próprio Espírito estava ali no paraíso, no seio de Abraão, né? Depois que Cristo ressuscitou, ele indo com corpo, alma, né? As primícias do que dorme ele, né? Ele agora, depois desse tempo, né? Aquele espaço provisório ali no paraíso, foi dispensado e as pessoas vão direto para a presença de Deus. Essa é uma teoria, né? Que a questão no paraíso que Jesus falou que ele estaria o ladrão na cruz, né? E depois Paulo fala, né, de morrer estar na presença de Cristo, na presença de Deus. Nós temos essa forma de explicar, né, essa interpretação, essa hermenêutica, né? Que antes de Cristo morrer, a primícia, ninguém nem espírito, né, podia entrar na presença de Deus. Mas aqui adiante, nesse próprio estudo, a gente vai ver que agora o nosso espírito foi transformado e pode estar na presença de Deus, mas o nosso corpo não pode, né, ainda. Tá? A gente não pode estar completo, né, na presença de Deus. Assim como todos morreram em Adão, agora Paulo continua a explicar como a grande verdade da ressurreição de Cristo afeta os crentes. A analogia conveniente vem do primeiro homem. Assim como Adão foi o progenitor, ele gerou, ele gerou o ADN para formar todos os homens, né? Progenitor de todos os que morrem, assim Cristo é o progenitor de todos que serão ressuscitados para nunca mais morrer. Como afeta os redimidos? Mas cada um por sua ordem. Nós não podemos saber qual é o momento que isso vai acontecer, mas podemos saber a ordem. Esses versículos aqui são versículos que mostram que ninguém sabe a hora, nem Cristo mesmo sabe, né? Cristo as primícias, é óbvio que a ressurreição de Cristo é primeira, né? E depois a nossa. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Inicialmente será a ressurreição da igreja, os fiéis que tiverem fé salvadora desde Pentecostes até o arrebatamento, eles serão acompanhados pelos santos vivos que serão transformados para o encontro com o Senhor no céu. Aí nós estamos em 1 Tessalonicenses 4:16. Até antes do milênio, haverá outras ressurreições que serão vistas no curso de escatologia. Aí eu vou jogar isso para o Ricardo explicar mais na frente, né? Haverá também a ressurreição dos ímpios no final do milênio. Depois de cada uma dessas ressurreições, as pessoas não morrerão mais, inclusive os ímpios, não vão morrer mais. Fisicamente, vão ficar sofrendo fisicamente e sem morrer, né? Se bem que eu acho que o sofrimento não vai ser tanto físico, vai ser mais emocional, um tipo de sofrimento espiritual, né? A restauração. O terceiro aspecto do plano da ressurreição de Paulo, que Paulo discute aqui, e pode ser chamado de restauração. O apóstolo resume algumas coisas que vão acontecer nos últimos tempos. Depois, a palavra grega aqui para depois é depois disso, né, depois das ressurreições. Eu acho que ele implica todas as ressurreições, pode implicar o intervalo de tempo entre a ressurreição, na sua vinda e no estabelecimento do milênio, do seu reino. Porque aqui, lembre-se que não é um tema escatológico, Jesus não está falando de escatologia, está falando das ressurreições, né? Virá o fim, telos, ou seja, a ideia que também significa fim, mas não somente fim, pode se referir também àquilo que é concluído, aquilo que é consumado, aquilo que é cumprido. Isso vai acontecer quando quando tiver entregado tudo nas mãos de Deus, né? A palavra telo também foi usada no tempo perfeito, quando Jesus entregou o seu espírito para Deus, né? Ele falou, está consumado está, né? Ele falou tetelestai, né? É o nome do ministério aí que estão fazendo de passar filme no ministério, tetelestai. Significa consumado, virá a consumação, ou a conclusão, né? O cumprimento de tudo.
quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade. A palavra aniquilado realmente é destruído, né? Não haverá mais pecado, Deus reinará supremo, sem inimigos, sem rebelião. Isso nos dá uma grande visão sobre o plano de redenção divino. O que é que nos espera no futuro? Convém que ele reine até que seja posto o inimigo debaixo dos seus pés, né? Ao fazer isso, ele vai acabar com todas as rebeliões e subjugar os inimigos. Isso é necessário que aconteça para que Deus possa governar. A figura aqui é de colocar os inimigos debaixo dos seus pés, vem da prática comum nos tempos antigos, onde os reis e imperadores se sentavam entronizados acima de seus súditos, de modo que quando os sujeitos se curvavam, eles estavam literalmente inferior ou abaixo de seus pés, simbolizando o domínio dele, né, sobre todas as pessoas, o domínio completo, né, o domínio completo soberano, uma figura que o ser humano nunca pode chegar, né, ter, mas Deus vai chegar a ter. O último inimigo a ser aniquilado é a morte. A ideia é que a morte não existirá mais. Por isso, quando nós falamos de ressurreição, claro que aqueles que vão ressuscitar, a igreja vão ressuscitar, mas vão continuar morrendo na tribulação. Pessoas vão continuar morrendo na tribulação. Aqueles que ressuscitaram, foram para o céu com Cristo, vão com o corpo e eles já estão completos, né? Já não vão precisar mais morrer. Né? Vão ficar algumas pessoas nesse mundo, vai ter tribulação. Antes do milênio, isso aí, vai haver outras tribulações, outras ressurreições, né? Parece que os mártires da tribulação vão ressuscitar, talvez os santos do Antigo Testamento, tem uma ordem que eu não me lembro, né? Aí vão entrar todos os santos, parece que vão ressuscitar, tem uma ordem, né? A ordem nós não sabemos quando, mas a ordem a gente sabe, aí entra o milênio. Aí não sei se vai haver morte no milênio ainda, o que acontece, tem alguma teoria, o próprio McCarthy falou que ele crê que as pessoas que morrem no milênio já morrem, aí já ressuscitam e já são transformadas e não sei o que acontece. Isso não é muito, não tem base bíblica, é mais uma especulação, né? Mas ainda faltam os incrédulos. Possivelmente, no milênio, vai haver pessoas que vão morrer, né? E vão ser ressuscitadas lá no Trono Branco, porque nós vemos que pessoas vão ainda se rebelar, né, contra Cristo, né? O Satanás vai fazer uma última rebelião quando termina o milênio. Essas pessoas vão entrar em guerra também, esses últimos vão ficar para o último dia lá para a ressurreição no grande Trono Branco. Certamente inclui aqueles que tudo lhe subordinou. Paulo aqui deixa claro que uma única exceção, que Cristo vai dominar tudo, vai botar tudo sob domínio, vai derrotar todo inimigo de Deus, todo mundo, sem exceção, vai estar subordinado a Cristo, com exceção de Deus, está falando aqui, né? Porque ele é quem sujeita ou domina todas as coisas, inclusive o próprio Cristo, né? Vai falar, né? Diz, o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou. Cristo continuará a reinar, porque seu reinado é eterno, né? Mas ele reinará com o Pai em glória, sujeito e unido à Trindade. Tipo a ideia aqui que alguns dizem, nós não sabemos explicar, acho que eu nem consigo entender, imagina explicar. É que vai chegar um momento que Cristo vai reinar, mas vai reinar junto com Deus, onde a Trindade não deixará de existir, mas talvez a manifestação da Trindade vai ser diferente, né? Então ele vai reinar desse tipo como um só rei, porque para que Deus seja um em todos. Incentivos da ressurreição. Aqui, acho que é diferente, aqui tinha que estar azulzinho, que é outro tópico. Vou pedir para alguém ler agora do versículo 29 ao 34. Eufemismo, né? Quando está falando lá a palavra da... Era isso que eu ia dizer. Aí, quando diz aí, né?
dos que dormem, para ele não dizer assim, Uhum. morreu. Aí ele É, usa assim, eufemismo que é para abrandar, né, para suavizar, assim, a frase. isso. Obrigado, sediador. E aproveita e lê de 29, não me lembro qual é o. Deixa eu ver aqui. De 29 a 34 Ora. são os incentivos da ressurreição. Olha, se ninguém vai ler, vou ler de novo. Tá. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós não expomos? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como homem, lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. E aí é dizer amém, né? Mas não é amém. Isso aí é uma exortação. É, Agora, os incentivos que a ressurreição traz, né? Incentivo que a ressurreição traz. Um incentivo para a salvação. Que farão os que se batizam por causa dos mortos? Estou indo um pouco rápido, agora aqui posso deixar um pouco para abrir, porque são as partes mais polêmicas. Porque algumas pessoas creem de batizar pelos mortos, os mormons se batizam por aqueles que não creram quando morrem, né? Que morrem, eles se batizam, para que a pessoa que está morta seja salva, né? Aí tem várias interpretações, não vou dar só uma aqui, né? Eu acho que é que os irmãos, dos teólogos da igreja dos irmãos creem, né? Pode se referir ao testemunho dos crentes que foram mártires, né? Então, o que farão aqueles que se batizam por causa daqueles que morreram? Ou seja, a ideia aqui, a palavra aqui vem a ver que o batismo ele é influenciado pelo testemunho daqueles que morreram, ou seja, por causa do seu testemunho, muitas pessoas são salvas e se batizam. Essa que é a ideia. Um incentivo para o serviço, porque também nós nos expomos a perigo toda hora. Se não há ressurreição, os crentes que morrem por causa do evangelho são apenas uns masoquistas. Dia após dia morro. Se refere aos perigos extremos que Paulo enfrentava. Seria tolice enfrentá-los se não houvesse ressurreição, né? Aqui tem alguns testemunhos que Paulo dá, né, de algumas situações que ele passou. Lutei em Éfeso com fera, né? Que às vezes a pessoa me lembra assim, o pastor Benjamin saía para pregar o evangelho. Tem uma vez que ele naufragou no meio daqui, andando aqui, aqui que eu ando com o motor, ele andava a rimo, né? Naufragou. Possivelmente Paulo está falando de situações adversas, né, que acontecem. Pastor Benjamin naufragou, afundou, ele mesmo, né, foi mordido por uma serpente. Ele poderia se referir a animais selvagens que ele enfrentou numa situação que ele estava se esforçando para pregar o evangelho. Ou é uma alusão metafórica, né, da multidão enfurecida em Éfeso, quando Deméritos incitou contra ele uma rebelião lá e pregaram ele, prender. Em qualquer caso, esses perigos ameaçaram acabar com a vida de Paulo, né? E ele fez isso. Se não tem religião, ele só fez perder tempo, né? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Se esta vida é tudo que existe, porque não se deixar levar pela sensualidade, por que não pegar tudo que podemos, fazer tudo o que queremos, viver tudo o que desejamos? Se morremos e permaneceremos mortos, viver para ser feliz nesse mundo
tem todo sentido, né? Por outro lado, né, se a ressurreição existe, tudo isso aqui, se nós vivemos desse jeito aqui, a consequência pode ser drástica também, né? O incentivo para a santificação. As más conversações corrompem os bons costumes. A palavra grega por trás desta palavra se refere à mensagem falada, né? As más conversações, as conversas. Mas também pode ser traduzida como má companhia. Como as suas palavras, seus exemplos maus, maus amigos são influências corruptas, ou seja, que leva a pessoa ao pecado, né? A prática do pecado. A esperança na ressurreição é santificar, né? Porque incentiva a vida espiritual e não a vida em pecado, ou a corrupção. Ainda não tem conhecimento de Deus. Algumas pessoas na igreja não conheciam a Deus e foram influenciadas e tiveram uma influência corruptora ou corrupta, mas não para aqueles que esperavam para viver na esperança de Deus depois da morte. Aqueles que tinham a esperança de viver aquilo que tudo prometeu depois da ressurreição, eles tinham esse incentivo e buscar uma vida de santificação. Eu vou abrir aqui se tem alguma pergunta, a gente já falou talvez antes desse ponto, mas o ponto mais polêmico até aqui tem a questão da primícia, tem algumas questões que talvez não tratem e a gente pode tratar depois fora do curso, com respeito à ressurreição, com respeito ao paraíso e à presença de Deus que as pessoas morrem. Se você tem anotado alguma pergunta aí que pode ser sanada agora, alguma dúvida que pode ser sanada agora, nesse momento, você pode fazer, né? Senão a gente pode introduzir alguma conversa que a gente pode terminar depois no privado. Ou abrir algum grupo especial para a gente falar sobre esses assuntos. Né? Alguma dúvida, algum acréscimo? O que vocês entendiam? Alguns talvez nem nunca passaram, nunca pensaram, meditaram tanto. O que significa ser batizado pelos mortos, né? Isso lembra muito isso de batismo, né? Muitas seitas utilizam isso, né? Que dão muita ênfase ao batismo, né? E batizam mesmo pelos mortos, né? Fica a alma da pessoa que morreu em determinado lugar, e os vivos aqui, parentes das pessoas, ficam fazendo boas ações, se batizam, para que aquela pessoa possa... É uma espécie de purgatório, né? Isso. Mas com ênfase mais no batismo. Os mormons, eles batizam literalmente pelos mortos. Né? Gostei muito do versículo 34, a parte B, né? Aliás, não, 33. A gente usa, às vezes, muito esse versículo, como eu já fiz também, fora do contexto, né? Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Isso eu utilizava muito quando meus filhos eram adolescentes, mostrando para eles da influência dos colegas, né, para arrastá-los fora do evangelho. E aqui, em Coríntios, a gente está vendo que Paulo está dando outra ênfase, ele está dizendo assim, para os coríntios, né, daquela época, olha, está chamando a atenção, como você disse agora, puxando a orelha deles mesmo. Não se engane com isso, as más conversações que eram aquelas que eles estavam ouvindo, torcendo as doutrinas bíblicas verdadeiras, né, estavam corrompendo os bons costumes que eles estavam tendo naquela época e poderiam ter no futuro. Então, esse versículo é usado também para, né, a gente pode colocar, quando for também chamar atenção outras pessoas que estão corrompendo na igreja, que o perigo que nós estamos passando ao nos juntar com as pessoas, né, que estão corrompendo e podem desandar a igreja, encaminhar a igreja para outro caminho. Então, o perigo aí das mais amizades, como você falou aí, né? A ideia também... A ideia também do contexto, né, que ele vem falando que
a crença da não ressurreição, a crença errada da ressurreição, ela vai trazer costumes, Isso, costume diferente, né? Ele falou também que a pessoa vai viver para o mundo, né? E corrompe a vida pura, né? A prática de coisas boas, né? A prática do sacrifício, como ele veio dando exemplo, né? E depois falou, olha, tudo isso, porque as pessoas hoje, verdade, verdade. elas não É o têm... perigo aí da gente não valorizar o ato da ressurreição de Cristo, né? Uhum, E aí nós vimos aí direitinho, analisando, vendo versículo por versículo, qual a consequência disso, e que nós alistamos, foi alistado aí, né, a consequência da pregação, uhum, né, vai influenciar a nossa pregação e a nossa fé. Dois perigos aí, né, que estamos aí utilizando diariamente, as pessoas, né, ao nosso redor, às vezes nós estamos pregando, mas se nós não cremos nessa, como diz Paulo, é vã, é inútil, uhum. né? Tem nada a ver se você realmente não crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, então já era. É uma linguagem assim mais atualizada, de já era, É, né? é verdade. Mas E essas tem coisas que a vai passando. influência positiva que ele falou, né? Da pessoa se matar, morrer, lutar com pedras, né? Expor a Uhum. morte todo dia, é por causa da visão lá da frente sobre a ressurreição. É muito importante. Olha, acho que nas nossas igrejas nós temos que enfatizar mais essa ressurreição, porque eu estou vendo aí que é crucial, é um ponto Uhum, muito, muito importante para nós uhum, falarmos para os nossos irmãos em Cristo, né, da importância fundamental. uhum. Alguém mais? Alguém? Eu vou dar uma corrida aqui, aí a gente acaba, porque os dois versículos, né, tem uma ação de graça, um versículo, o penúltimo versículo, e o último versículo, capítulo 15, termina com uma grande exortação, né? A gente vai ver. Ainda não é nessa sessão, acho que essa penúltima sessão, vou pedir para alguém ler 1 Coríntios 15, 35 a 39. Peraí, deixa eu ver que versículo é que eu me enrolei. 35 a 49. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato. O que semeais não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprove dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem Uhum. toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também
os demais homens terrenos. E, como é o homem celestial, tais também os celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Agora sim, amém. Muito bem. Aqui nessa sessão nós vamos estar vendo algumas implicações da ressurreição do corpo. Como é que acontece? A gente vai estar tentando entender o processo da ressurreição. Na verdade, talvez não tentando, mas não entendendo, mas vendo alguns aspectos de como vai acontecer a ressurreição. Agora, Paulo lida com outras questões problemáticas, ou seja, a questão de como poderia ser possível uma ressurreição geral. Como é que vai ressuscitar tudo isso? Geralmente é em lote, tudo bem que as pessoas vêm nascendo. É que os filósofos são para pensar, naquela época nem tinha tanta gente, hoje já somos mais de 7 bilhões, né? Vivos, né? Vivos, imagina, vivos, contando com morto. Meu Deus, rapaz, isso aí, se tu for pensar assim, questão energética, né? Recurso, como é para acontecer isso? Não cabe na cabeça, né? Então, isso é uma afronta à minha inteligência. Eu diria um filósofo, uma pessoa que se acha muito inteligente, né? A ideia de ressuscitar toda a raça humana parece inconcebível devido à sua complexidade e à potência demandada para realizar isso. Como se Deus não entendesse porque não entende o poder de Deus, né? Como ressuscita os mortos? Em que corpo vem? Como Deus poderia remontar os corpos de todos os que morreram ao longo dos séculos de história? A questão intimamente relacionada era: em que tipo de corpo vem? Né? Como é que Deus vai fazer essa transformação? Uma ilustração da ressurreição. Né? O que semeia, a ilustração é a semente, né? Como se planta. Né? O que semeia não nasce se primeiro não morrer. Quando uma semente é plantada no chão, ela morre, na verdade se descompõe, né? Como semente, deixando de existir em forma original, como uma semente, e antes de passar a ser uma forma final, como uma planta. Ou seja, antes dela ter a forma de planta, ela tem uma forma, ela morre, se desintegra, tem que passar por isso primeiro, para depois dar uma forma mais complexa, incluso, né, a ilustração da planta, né? Então, aqui é o exemplo de que Jesus falou, né? Se o grão não morrer, não gera o trigo, né? Assim como as plantas em crescimento, tinham que haver um fim para o velho antes de dar início ao novo. Ou seja, antes de dar início ao novo, o velho tinha que morrer, né? A planta, para chegar a ser planta, ela precisa deixar de ser semente. A semente se destrói, né? Se descompõe e nasce a planta. No caso dos homens, o corpo vai morrer para dar origem a uma nova vida. As diferenças. Não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão. Então, o que Paulo está dizendo? Quando você quer plantar quer uma planta, né, você não vai plantar a planta, né? Você vai plantar a semente. Plantar a árvore, não é a árvore que é plantada, né? Em segundo lugar, tanto as plantas como a ressurreição dos corpos, há uma diferença entre as formas iniciais, as nossas formas mortais, que é destruída, e a forma final. Agora ele vai falar um pouco do processo, né? Semeia o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Aí ele repete, fala várias coisas, tem algumas coisas repetidas, que tem até algumas explicações, só que o nosso estudo ia ficar muito extenso, nossa apostila ia ficar muito extenso explicar cada detalhe. Eu peguei só um exemplo de cada alguma coisa que ele falou lá, né, que há várias repetições. Então, vendo as enormes diferenças na criação de Deus, não devemos questionar sua capacidade para criar organismos que são diferentes e eternos. Então, Paulo simplesmente usou a variedade para mostrar o poder de Deus, né?
que isso não é problema. Se a questão é problema, Deus criou tudo isso como ele fez, inclusive nem tem só os homens, tem os animais. Não está dizendo que os animais vão ressuscitar, vão ter corpo transformado. Isso não é base. A base que ele está falando, que ele está explicando no contexto, é a questão do poder, da variedade de Deus, para quem estava questionando como é que Deus vai trazer corpos. Ele não conseguiu entender, ter a ver com corpos normais, do jeito que nós somos. Imagine recriar aquilo que é corrupto numa coisa incorruptível. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Mesmo com as imperfeições e limitações causadas pela queda, nossos corpos atuais são maravilhosamente feitos para a vida na Terra, né? Mas esse é o único reino e a única vida para as quais eles são adequados. Nossos espíritos residem agora em corpos terrestres, que já foram transformados quando nós nascemos de novo em Cristo. Mas um dia o nosso corpo, né, eles vão ser redimidos, né, redimidos em corpos espirituais. Quando nós estudamos lá em Romanos, estou estudando o livro de Romanos também, então nós vemos lá que a nossa alma, a alma do crente morre, e temos uma alma redimida, habitando num corpo não redimido. Aí talvez esse é o problema. A carne, literalmente, é o corpo não redimido, né, não resgatado ainda. A gente vai receber corpos espirituais adequados para viver, está se movendo, né, pelas regiões celestiais, né? O prototipo da ressurreição. O último Adão, porém, é espírito vivificante, né? A gente já viu que do ADN do Adão lá gerou um corpo mortal, que era imortal, mas por causa do pecado trouxe a morte. Adão foi criado com um corpo natural, não foi glorificado, mas foi perfeito e bom na época que Deus criou lá, né? Em todos os sentidos. O corpo de Adão foi o prototipo de nossos corpos naturais, enquanto o de Cristo, glorificado, é o prototipo de nossos corpos espirituais. Todos os descendentes de Adão têm corpos naturais, e todos os descendentes de Cristo terão corpos espirituais. O segundo homem é do céu, é o primeiro homem é terrestre, né? Falou lá. Um dia nossos corpos naturais de Adão serão, né, transformados em corpos celestiais, corpo celeste de Cristo. A ideia é que vamos ter o corpo igual ao de Cristo, né? Devemos também trazer a imagem do celestial. Jesus era notavelmente a mesma pessoa, mas notavelmente diferente. Não sabemos, mas algumas coisas, algumas testemunhas da palavra de Deus, né, que depois da ressurreição, Jesus nos dá uma ideia da grandeza, poder e maravilha que nossos corpos ressuscitados vão ser, ou vão ser, né? Jesus apareceu e desapareceu à vontade, reapareceu novamente em outro lugar distante, ele poderia atravessar as paredes, né? Ou as portas fechadas, estando fechadas. Nós vemos testemunho dos textos bíblicos depois da ressurreição, ele aparecendo entre os mortos. Agora a última sessão, né? Aqui, a gente vai passar um tempinho, ainda tem um sorteio, né? A gente vai correr um pouquinho aqui, correr numa parte mais, o clímax do versículo, na parte mais importante. Vamos lá, versículos 50 a 58, 8 versículos para a gente ler aqui. Alguém pode ler? 50 a 58. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade.
E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. 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 Muito bem, então vamos ver aqui um pouco da grande transformação que nós vamos passar. A carne e o sangue não podem herdar o reino do céu. Nós já vamos falado um pouco, né, que esse corpo, ele é muito bem maravilhoso ainda depois do pecado, ainda com a maldição da influência do pecado, ele é perfeito para esse mundo aqui, né? Mas para o reino de Deus, para a presença de Deus, nossos corpos não estão preparados, né? Nem todos dominemos, nem todos os crentes vão morrer. Paulo se acrescenta aqui porque ele acreditava no retorno iminente de Cristo. É o que todos nós devemos crer e viver como se Cristo fosse voltar no próximo momento. Ou seja, que eu não vou morrer, vou ser transformado e levado com Cristo. Ele falou isso. Mas, na realidade, o que aconteceu, Paulo morreu, né? Foi coisa, mas quando ele voltar, os que estiverem vivos vão ser transformados e levados junto com ele. Mas todos seremos transformados, né? Como ele já afirmou antes, os corpos naturais não podem entrar na presença de Deus, no versículo 50. Por isso, todos seremos transformados para poder entrar na presença de Deus e ir com os outros que serão ressuscitados. No momento de abrir e piscar dos olhos, essa transformação não é um processo, é um acontecimento instantâneo. É necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. A palavra revista era comumente usada para a pessoa se vestir, ou colocar uma roupa, e é uma imagem de nosso espírito vestido de corpos resgatados, né? Vamos ser revestidos, né? Vamos vestir um corpo novo. Alguns usam alguma palavra, tanto na tecnologia, como às vezes nos filmes, né? Você precisa do avatar, né? O nosso avatar, que é o nosso corpo, onde nosso espírito, a Bíblia usa a palavra também que é o nosso tabernáculo, né? O nosso corpo é o nosso tabernáculo, onde nós habitamos, né? Nosso espírito habita. De acordo com este texto, Enoque e Elias tiveram seus corpos transformados antes de ser tomados por Deus. Lembra da ideia que não pode entrar na presença de Deus com esse corpo. Então, eles foram transformados, né? Quando este corpo, que é mortal, se revestir de imortalidade, na transformação, os nossos corpos, na transformação de nossos corpos, temos corpos imortais, não vamos mais morrer. Tragada foi a morte pela vitória. O texto de Isaías diz, tragada a morte para sempre, né? Quando acontecerá isso, ele está falando de quando vai acontecer essa grande transformação e a grande vitória virá. Interessante aqui ter essa ilustração, onde está a morte? O teu arguilhão, né? Cadê o teu arguilhão? Tá. Para continuar essa metáfora, Paulo implica que a morte deixou o seu ferrão em Cristo, como uma abelha deixa o seu ferrão na sua vítima. Então, o que acontece? A abelha é perigosa, quando ela vem, aí ela, ferra, ela só tem um ferrão, aí aquilo fica pregado. Aí, se tem outra pessoa, só aquela abelha, ela fica inofensiva, ela não consegue prejudicar mais ninguém. Então, foi tirado da abelha aquilo que ela tinha para poder fazer dano para as pessoas, né? Essa que é a imagem que está passando, né? Então, Cristo suportou toda a dor do ferrão da morte,
a morte vai perder o seu poder de matar as pessoas e ela será como uma abelha sem ferrão. Não vai poder ferir ninguém mais. Por quê? Porque o ferrão da morte ficou cravado em Cristo. Ele levou para sempre, ressuscitou, né, e já era. São coisas ainda que vai acontecer. Né? O aguilhão da morte é o pecado, o dano da morte é causado pelo pecado. Na verdade, a própria morte é consequência do pecado. Ou seja, vão ser perdoados, nós vamos ser santificados, não vamos, o nosso corpo, nosso espírito, ele já não tem, quando nascemos de novo, ele não tem prazer no pecado. Quando os nossos corpos foram transformados, também nossos corpos vão estar livres do pecado. E o pecado leva a consequência à morte, ou seja, que por todo lado, né, a morte já era, né? E a força do pecado é a lei. Aqui é onde o pecado, a lei, né, ela é imposta para cumprir a morte. Não sei nem como. Deixa eu ler aqui para ficar melhor. A lei de Deus revela os padrões de Deus, e quando eles são quebrados, é revelado o pecado. Se não houver lei, obviamente, não poderia haver transgressão, como diz Romanos 4,15. Mas os homens morrem porque quebram a lei. Só que eles não vão mais quebrar a lei, né? Então não vão poder morrer mais, né? Vão estar livres da maldição da morte, porque vão estar livres também da maldição do pecado. Terminando aqui com a ação de graça, né? Deus nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Como não podemos fazer nada, somente agradecer e louvar a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Ele nos prometeu um corpo imperecível, né, glorioso, poderoso e espiritual, para trocar por aquele que é perecível, desonroso, fraco e natural. Ele nos promete o celestial em troca do terreno, o imortal em troca do mortal. Sabemos que estas promessas são certas, porque Ele nos deu a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Agora, a grande exortação, já que a ressurreição existe, sejamos firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Se realmente acreditamos que tudo isso que foi feito, né, que foi ensinado no capítulo 15, é verdade, só tem uma forma de responder, sendo abundantemente na obra do Senhor. Sabendo que o nosso trabalho não é vão. Se o nosso trabalho para o Senhor é verdadeiramente feito para Ele e feito no seu poder, não podemos deixar de realizar o que Ele quer que façamos. Todo o trabalho que os crentes fazem nesta vida tem benefícios eternos que o próprio Senhor garante. Apocalipse 22:12. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia
rio azul. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor.